alunos, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos sobre cálculo de pH, um dos assuntos mais cobrados dentro das provas de vestibular de medicina e dentro do nosso Enem. Vamos lá. Uma questão de cálculo de pH, ela pode pedir para calcular o pH de ácido forte, de ácido moderado, de ácido fraco, de base forte, de base fraca. E aí? Em cada uma dessas situações, você sabe como agir? É isso que eu vou te mostrar agora nessa aula. Vamos começar com ácido forte, ok? Lembrando que existem como pré-requisitos para essa aula o conhecimento de quando o ácido é forte, quando ele é fraco, quando ele é moderado. Dentro da aula eu vou dando uma palhinha disso, tá? Mas caso você não tenha esse pré-requisito, é lógico, é muito importante que você assista antes da aula de cálculo de pH, essa aula que eu acabei de citar, bem como a aula sobre equilíbrio iônico também, ok? Vamos lá. Um exemplo de ácido forte é o ácido sulfúrico, H2SO4. Esse ácido aqui ele é um oxiácido, ele é um ácido forte porque a diferença entre o número de átomos de oxigênio e hidrogênio é igual a 2. Em geral, diferença maior do que 1, ácidos fortes, ok? Para calcular pH de ácido forte, quando a questão não fornece para você o grau de ionização, você vai considerar esse grau de ionização igual a 100%, ok? Tem duas maneiras de fazer isso. No meu exemplo, eu vou considerar aqui uma concentração de H2SO4 de 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, ok? A primeira maneira é usando relação estequiométrica mesmo. Quando colocado em água, o ácido sulfúrico em meio aquoso, ele vai sofrer uma ionização. Percebam que eu estou colocando uma seta só, estou considerando o alfa dele igual a 100%, ele vai ionizar por completo, liberando 2 de H+, meio aquoso, mais SO4, 2 menos, meio aquoso. Então vamos lá, pensa comigo agora, hein? Se eu tenho uma concentração de 5 vezes 10 elevado a menos 2, ele ionizou por completo, qual será a concentração de H+? Proporção de cada 1 mol de H2SO4 formam-se 2 mol de H+. Portanto, a concentração de H+, ela vai ser de 10 vezes 10 elevado a menos 2. A de sulfato não é importante para o cálculo de pH, mas seria também de 5 vezes 10 elevado a menos 2, uma vez que a proporção é de 1 para 1. É com esse valor aqui que eu vou fazer o cálculo de pH, ok? Então aqui 10 vezes 10 elevado a menos 2, isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Vou repetir a base e somar os expoentes. O pH, galera, potencial hidrogênio iônico, ele é menos log da concentração de H+. Portanto, o pH vai ser igual a menos log de 10 elevado a menos 1. Para resolver esse log, galera, eu pego o expoente dele, menos 1, passo para cá multiplicando. Então fica pH é igual a 1 vezes log de 10. Só que esse log de 10 é o log de 10 na base 10, que é igual a 1. 1 vezes 1, pH dessa solução é igual a 1, ok? Uma outra maneira, aí a gente já vai usar uma fórmula, que essa fórmula vem da lei da diluição de Ostwald, que é uma aula que a gente tem dentro de equilíbrio iônico. Ela traz para a gente a seguinte informação. A concentração de H+, ela é sempre igual a X vezes alfa vezes M. Quem é esse X aqui, galera? Esse X é o número de hidrogênios ionizáveis que tem no meu ácido. No caso do H2SO4, são 2 hidrogênios ionizáveis. Muito cuidado que nem sempre o número de hidrogênios que o ácido tem são hidrogênios ionizáveis, hein? Então, lá os ácidos do fósforo, né, que são exceção, tirando o ácido fosfórico, todos a gente tem que tomar cuidado. Exemplo, o ácido fosforoso, ele tem 3 hidrogênios na sua composição, mas só 2 são ionizáveis. Mas isso é um assunto para outra conversa, mas sempre bom relembrar, tá? Dentro das aulas vocês vão perceber que eu gosto de fazer muito isso.
A gente vai aprendendo novos assuntos e sempre relembrando aquilo que a gente estudou. Então vamos substituir, bora lá. O valor desse x aqui é igual a 2, porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. O alfa, lembra que eu falei para vocês no início? 100%, ele não me deu alfa, esse ácido é um ácido forte, 100%, galera. É 100 dividido por 100, que é igual a 1, e a concentração, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Percebam que vai me dar o mesmo resultado que eu mostrei acima. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10 elevado a menos 2 vai ser igual a 10 elevado a menos 1, portanto, o pH é igual a 1. Então, quando a questão trouxer para você um ácido forte, geralmente trazem um ácido sulfúrico e o ácido clorídrico, é com esse procedimento que você vai fazer a sua resolução. Vamos agora pegar uma situação onde o ácido ele seja um ácido fraco, ok? Ácidos fracos são aqueles ácidos com alfa menor do que 5%, ok? Ionizam muito pouco. Então vamos colocar aqui, ó, nossa situação agora é a situação de um ácido fraco. Como exemplo para essa situação do ácido fraco, eu vou trazer uns dos ácidos que mais caem, tá bom? Ácido acético, ácido etanóico. No nosso vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, tá? Ácido orgânico. Vamos colocar a fórmula dele aqui, ó. CH3COOH, que é o grupo carbonila ligado ao grupo hidroxila. Galera, o que eu não posso fazer de jeito nenhum com esse ácido aqui? O que eu fiz anteriormente para o H2SO4. Por quê? Porque esse ácido ele não ioniza por completo. Isso aqui é um equilíbrio iônico. Sentido direto, sentido inverso, formação do ânion acetato ou etanoato, que é o CH3CO mais H+. Todo mundo aqui em meio aquoso. Esse ácido aqui, em geral, ele tem um alfa de 3%, tá bom? 3%. Não quer dizer que quando eu coloco 100 moléculas de ácido acético na água, só 3 que sofrem um processo de ionização. Aqui, para vocês resolverem uma questão, existem duas maneiras. Vamos considerar o ácido acético com uma concentração inicial também de 5 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Vamos colocar aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. A primeira maneira da gente resolver é usando aquelas tabelas de equilíbrio químico. Essas tabelas são divididas em início, que é quando eu coloco esse ácido em água, condição inicial. Depois, o reage-forma, que me mostra quanto desse ácido que está reagindo e quanto dele que vai ser formado. E por último, a parte do equilíbrio químico, ok? No início, a única coisa que eu tenho é o meu ácido, cuja concentração é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Não tenho nada do acetato e nada do H+. Por que não? Porque meu processo ainda não começou. Quando o meu ácido acético ele começar a reagir, quanto dele que vai reagir? Isso depende do grau de ionização. Ou em outras situações dentro do equilíbrio químico, a gente chama de grau de equilíbrio. Isso, galera, é como se fosse o rendimento da parada. É ele que vai me mostrar qual a quantidade do ácido que vai ionizar. Lembra que eu falei para vocês que é geralmente 3%, né? E depende um pouquinho da literatura, mas vamos colocar 3%. Se isso aqui é igual a 3%, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3% de 5 vezes 10 elevado a menos 2. É essa quantidade que vai reagir, ok? Então, vou colocar aqui embaixo, ó, 3% de 5 vezes 10 elevado a menos 2. Aí, para ficar mais tranquilo, a gente tem que tomar muito cuidado com a matemática nessas situações. Muitas vezes a galera tá bem de química e esquece da tal da matemática, e não pode esquecer, não. As duas andam juntas. O que seria 3% de 5 vezes 10 elevado a menos 2? Concordam comigo que 3% é 3 vezes 10 a menos 2. 3 dividido por 100, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Se eu estou tirando isso aqui de 5 vezes 10 elevado a menos 2, vai ficar
3 vezes 5, 15, vezes 10 elevado a menos 4, ok? Então, essa é a quantidade do meu ácido que reagiu, ok? Então, já vou colocar aqui embaixo o resultado. A quantidade que reage é 15 vezes 10 elevado a menos 4. Se eu tenho a quantidade do ácido que reagiu, eu tenho a quantidade do ânion que foi formado e do cátion, do ânion acetato e do H+, porque aqui no reage forma, você pode aplicar proporção. No início não pode, porque a reação não começou. No equilíbrio também não pode, porque no equilíbrio não é uma proporção. O equilíbrio ele é atingido pós uma reação química ter acontecido, estar acontecendo, né? O equilíbrio ele é dinâmico. Então, se aqui é 15 vezes 10 elevado a menos 4, aqui também é 15 vezes 10 elevado a menos 4, e aqui também vale 15 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, dentro do equilíbrio químico, a quantidade que eu tenho desse ácido aqui é de quanto? Quantidade inicial menos a quantidade que reagiu. Aí, em geral, a gente coloca um sinalzinho de negativo aqui para mostrar que essa quantidade é consumida, tá? Um outro detalhe super importante, essa quantidade consumida é uma quantidade muito pequena, então a quantidade que fica dentro do equilíbrio é aproximadamente a quantidade inicial. Pode fazer isso sem problema nenhum, tá bom? A quantidade do acetado dentro do equilíbrio é aquilo que foi produzido, 15 vezes 10 elevado a menos 4, uma vez que no início não existia nada, e a quantidade do H+, é ela que me interessa para fazer o cálculo do pH, também é de 15 vezes 10 elevado a menos 4, ok? Outro detalhe super importante, galera. Se essa questão tivesse pedido para calcular o Ka do meu ácido, que é a constante de equilíbrio do ácido, era só fazer H+ vezes ânion acetato dividido pela concentração do ácido acético no equilíbrio, ok? Mas não foi o caso. Aqui nossa preocupação é calcular o pH. Como que eu iria calcular o pH aqui? pH é menos log da concentração de H+. Quanto vale a concentração de H+? 15 vezes 10 elevado a menos 4. Então, eu coloco aqui, ó, 15 vezes 10 elevado a menos 4. Esse pH vai ser igual a menos. Geralmente, numa questão dessa aqui, cara, não vai te dar o log de 15 não, tá? É muito comum ele te dar o log de 3 e o log de 5. 3 vezes 5, 15. Então, ficaria menos log de 3 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 4. Aí sim a gente vai conseguir resolver. Existe a propriedade do log, que quando um está multiplicando o outro, é o log das somas, é o log de um mais o log do outro. Então eu faço o seguinte, ó, pH é igual a menos, vou deixar esse menos isolado aqui do lado de fora, ok? Então fica log de 3 mais log de 5 mais log de 10 elevado a menos 4. Log de 3, pH igual a menos. Log de 3, isso como eu disse vai ser dado na questão para vocês. Log de 3, 0,47. Então eu coloco aqui, ó, 0,47. Mais log de 5, 0,7. Esse daqui vamos tomar cuidado, ó. Trouxe o menos 4 para cá, ficou menos 4 vezes log de 10. Log de 10 é 1. Então isso aqui dá menos 4. Então fica 0,7 mais 0,47. pH é igual a menos, tá? Isso aqui vai dar 1,17 menos 4, ok? Que é 0,47 mais 0,7, 1,17, menos 4. Isso daqui, quando eu subtrair por 4, vai dar um total, isso aqui, ó, de 2,83. Na verdade, menos, né? Porque aqui é menos 4. Então, menos 2,83. Com o menos que está de fora, 2,83. Ok? Então, fiz o cálculo usando tabela, beleza, mas não é a minha recomendação.
Fiz isso para te mostrar uma alternativa. Por exemplo, você está fazendo uma questão discursiva, quer dar uma detalhada melhor, está ali com medo, você não sabe quem vai corrigir, não conhece os critérios de correção, ou conhece e sabe que seu critério é avaliado pela banca, faz assim. Mas você pode usar essa mesma fórmula que eu usei na questão anterior. Por isso que ela é mais bacana, ela é geral, ela se encaixa em qualquer caso. Vamos testar? Concentração de H+, ela é igual ao quê? Ela é igual ao X, que é o número de hidrogênios ionizáveis, X é igual a 1, então vamos colocar 1 aqui, vezes grau de ionização de 3%, 3 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a concentração. Quanto vale a concentração? 5 vezes 10 elevado a menos 2. Feito isso aqui, galera, concordam que a concentração de H+, vai dar 15 vezes 10 elevado a menos 4, ou seja, o pH no final também vai dar o valor de 2,83, tá? Ah, mas você esqueceu de falar quando o ácido é um ácido moderado. Quando um ácido for um ácido moderado, não muda nada em relação a isso aqui que vocês viram. Você só vai usar aqui no lugar do grau de ionização, um grau de ionização para o ácido moderado. Lembrando que muitas questões não nos fornecem o grau de ionização. Algumas questões podem fornecer o valor da constante de equilíbrio do ácido. Aí, a partir dessa constante, acha o alfa e aplica nessa fórmula. Mas isso é uma situação para uma outra aula, ok? Um grande abraço. Sou o professor Diego Beccari, do curso Química com Beccari.